Gente, estou feliz de estar aqui. Danilo já apresentou. Pastor de Lagoinha, Sorocaba. É sempre um prazer estar somando aqui com essa igreja. Igreja que o Senhor também colocou, amigos que o Senhor nos presenteou nessa caminhada. E eu creio que se você está aqui hoje, meu irmão, tem alguma coisa aqui para você. Amém? Você crê nisso? Olha só, nós estamos no aniversário de um ano. Aniversário é um novo ciclo, é um novo começo, sabe? É uma nova história, é uma nova oportunidade, é uma nova estação que se abre. Então, se você está aqui, é porque tem algo para você nessa nova jornada. Você crê nisso? Eu creio que o que Deus está fazendo aqui nesse um ano, meu irmão, olha só no lugar que vocês estão, com a estrutura que vocês estão, em um ano. Meu irmão, se isso não for sobrenatural, eu não sei o que é. Se isso não for Deus agindo aqui, eu não sei o que é. Então você precisa vibrar com isso, você precisa se alegrar com isso, porque se Deus está fazendo nessa igreja, esse mesmo Deus está fazendo em você também. Você faz parte dessa estação, você faz parte desse tempo. Então se Deus está fazendo na igreja, está fazendo sobre você também. Se essa igreja está sendo abençoada, meu irmão, você precisa estar sendo abençoado junto com ela. Porque a mesma unção, é a mesma graça que está sobre essa casa, está sobre você. Amém? Você crê nisso? Então eu creio muito que se Deus trouxe você aqui é porque Ele tem algo começando ou para começar na sua vida. Amém? Eu quero ler Filipenses no capítulo 1. Hoje eu vou sair um pouco do meu padrão, eu vou ler apenas um versículo. Quem me conhece sabe que quando eu prego é mais expositivo, mas hoje o Senhor me deu um versículo. E esse contexto que Paulo fala isso é muito interessante, porque eu tenho convicção que eu não estou sozinho naquilo que eu vou falar aqui agora. Quem já começou algo e parou aqui? Não precisa levantar a mão, eu já sei já. Todo mundo. Você começa dieta, você começa a ler livros, você começa academia, você começa ministério, você começa projeto. São tantos começos, mas tantas coisas que não prosseguiram. São tantos começos, mas tantas coisas que ficaram paradas, que ficaram para trás, mas graças a Deus, que Deus é diferente da gente. Toda obra que Ele começa, Ele aperfeiçoa e termina, amém? E Deus começou uma obra em Salto aqui em um ano atrás. E essa obra não acabou, essa obra não está terminando, essa obra está sendo aperfeiçoada até que Jesus venha, amém? Então eu creio que se Deus está fazendo aqui, eu falo mais uma vez, Ele está fazendo em você também. Filipenses 1,6 assim, tendo por certo isso mesmo, você conhece o versículo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Meu irmão, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, amém? Pai, obrigado, Deus, obrigado por tudo que o Senhor já ministrou aqui, por tudo que o Senhor já fez aqui, ó Pai, em meus louvores, as orações, ó Pai, a nossa entrega dos nossos recursos. Nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e eu peço que o Senhor continue fazendo agora, por intermédio da palavra, que as minhas limitações não impeçam a agir do Senhor aqui nessa noite, que essa palavra, ó Deus, ela venha produzir frutos de arrependimento para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, graças a Deus que Ele não é igual a gente. Toda obra que Ele começa e Ele termina, essa foi a palavra que o Senhor me deu, porque a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que essa obra não foi começada por mim, por você, pelo Danilo. Não, essa obra foi começada pelo Senhor, amém? A palavra diz, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou. Não está falando uma obra que você começou. Não está falando uma obra que alguém não, está falando uma obra que Ele começou. Meu irmão, então se é uma obra que Ele começou, o maior interessado na obra é Ele. Por isso que muitas vezes a maioria das nossas frustrações é com as nossas, ou aonde nós colocamos as nossas maiores expectativas. Às vezes você coloca em mim, você coloca no seu pastor, você coloca no seu líder, você coloca numa placa, numa denominação, você coloca em alguém ou na sua própria força, você não coloca nele. Meu irmão, a sua maior expectativa tem que estar naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, aquilo que Ele pode fazer. Por quê? Porque a obra quem começa é Ele. Então a maior expectativa que você precisa colocar é no que Ele pode fazer. Eu creio que, pastorzão, se fosse por você, você acha que você estaria nesse tempo, com essa estrutura? É porque a obra não foi Ele que começou, a obra foi o Senhor que começou.
E a obra que o Senhor começou, meu irmão, Ele é fiel para continuar. Ele é fiel para aperfeiçoar. Então tudo que o Senhor começa, então eu não sei como você está aqui, eu não sei como você chegou, se tem algo na sua vida, se tem uma obra acontecendo na tua vida, mas se não tiver, eu tenho convicção que hoje começa algo aqui na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Você pode falar amém por isso? Você pode falar amém para o Senhor, para que Ele comece uma obra na sua vida. Você não vai sair daqui, meu irmão, sem uma clareza na sua mente, sem uma clareza no seu coração. E a minha oração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre em cada mente, em cada coração aqui, que haja clareza, ó Pai, que tire, ó Pai, tira tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que está deturpando a visão, ó Deus, o ouvir, ó Pai, para que haja nas mentes e nos corações a clareza do Senhor, ó Pai, para cada uma dessas vidas aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poucas pessoas creram nisso, eu creio que até o final você vai sair crendo nisso, amém? A palavra de Deus em João diz que não foi você que o escolheu, foi Ele que te escolheu. Meu irmão, se você está aqui é porque Ele já te escolheu. Efésios 1,4 diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E se você está aqui é porque já tem algo para você nessa noite aqui, tem algo já reservado especificamente para você. Eu falo que a igreja, olha só, quantos cultos, esses dias eu fiz as contas lá na igreja, não sei quanto mais, mas quantos cultos, quantas ministrações, quantas palavras são liberadas do altar durante um ano inteiro. E às vezes passou o ano inteiro e você falou assim: nossa, minha vida não mudou, a minha vida não prosseguiu, a minha vida não fluiu, porque você não recebeu nenhuma das palavras que foi ministrada aqui. Meu irmão, eu creio que desse altar todo domingo aqui flui em rios de águas vivas. Eu creio que todo culto, que toda palavra que sai desse altar é como um rio de água viva que flui sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o seu ministério, mas você precisa tomar posse disso. Uma coisa que eu ensino na nossa igreja é que o reino de Deus ele não se move por mérito, porque nós não temos mérito algum. O reino de Deus se move por posicionamento. Você se posicionar diante do Senhor, se posicionar mediante uma palavra de fé, se posicionar mediante algo que o Senhor confiou a você. Irmão, eu conto esse testemunho por onde eu vou. Eu estava contando isso no carro aqui com o Josué, veio comigo aqui. Eu sempre, soube que eu seria pastor, mas eu nunca quis ser pastor. A minha frase é: eu sempre soube, mas eu nunca quis. Porque eu nasci num lar, cristão, com meus pais dentro da igreja. Então eu nasci ouvindo bastidor de igreja. Eu falava: não, cara, eu quero seguir minha caminhada, minha carreira, só que o Senhor ministrava no meu coração, o Senhor ministrava no meu coração, o Senhor ministrava no meu coração, e eu nunca tinha me posicionado para essa palavra. Mas o dia que eu me posicionei por essa palavra, meu irmão, tudo mudou. Porque foi um posicionamento. Eu falei: tá bom, Senhor, se essa palavra do Senhor é de fato para mim, eu não vou mais para cá, eu vou começar a ir para onde o Senhor me direcionou. Meu irmão, eu estava lembrando isso na igreja. Nós fizemos o ano passado a primeira formatura do Carisma. Meu irmão, eu saí do Carisma fazem 10 anos. Em 10 anos eu saí do seminário, fui a pastor, assumi uma igreja, vim para uma cidade, abri o seminário, formamos uma turma do seminário. E eu estava lá na formatura do seminário, olhando para a minha trajetória, para uma foto que eu tenho pregando no culto dos alunos do Carisma, assim, num púlpito assim. Eu falei: em 10 anos, olha o que o Senhor fez. Eu saí de uma formatura para formar a primeira turma numa cidade que o Senhor me colocou. Meu irmão, posicionamento. É posicionamento. O dia que você se posicionar para aquilo que o Senhor já começou em você, meu irmão, tudo vai mudar. Mas a minha pergunta é: você quer que isso mude? Os pastores estão aqui, pastores de igreja que conheci. É um caminho que você não olha mais para trás. Eu sabia disso, então quando eu fui me posicionar, eu falei assim: Senhor, e chegou um momento que eu falei: não, Senhor, eis-me aqui, e se é isso que o Senhor tem para mim, amém. Se o Senhor começou a boa obra, eu não vou atrapalhar essa boa obra que o Senhor quer fazer em mim, através de mim.
Meu irmão, você de Lagoinha Salto, você está aqui, o Senhor está fazendo nessa igreja, Ele quer fazer em você e através de você. Se você entende isso, é o momento de você entrar num novo ciclo, é o momento de você entrar numa nova jornada, é o momento de você entrar numa nova estação, para que aquilo que o Senhor está fazendo em você, Ele comece a fazer através de você. Você sabe disso, que onde você coloca os seus pés ali, aquele ambiente precisa mudar. Você não é moldado por aquilo que as circunstâncias, sabe, te cercam, não. É você que traz o ambiente para o local onde você vai. Não porque você é bom, mas porque você carrega algo. Você carrega algo que o Senhor colocou em você. Você carrega algo que o Senhor começou em você. Então existe algo plantado em você que pode mudar realidades. Você entende? Quem teve a realidade transformada aqui por Jesus? Meu irmão, se eu e você teve uma realidade transformada, todo mundo pode ter. Só que você precisa entender que você é a resposta para isso. Que você é essa pessoa que vai mudar o ambiente, não ser moldado pelo ambiente. É você entender que sim, tem uma obra que começou em você. Tem algo que começou no seu coração, tem algo que o Senhor plantou no seu coração. Então você precisa, sabe, ter fé de que sim, de que há algo em você que pode mudar completamente a vida de outras pessoas. Tem uma semente do Evangelho em você que foi plantada pelo Senhor, sabe, que está sendo regada por essa igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a vocês que estão aqui. Então é assumir e ter fé que não é uma circunstância que vai me moldar, não é a minha situação financeira, não é o que as pessoas dizem, não, é sobre aquilo que a palavra diz. Se o Senhor começou uma boa obra em mim, Ele vai aperfeiçoar, Ele é fiel, eu sei que isso vai acontecer, e você tomar posse dessa palavra. Então o Senhor começou uma boa obra, isso eu tenho convicção. Mas Paulo continua, ele fala que o Senhor que começou essa boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Pastorzão, se você acha que está bom, Ele vai aperfeiçoar. Se você acha que está bom, o Senhor vai aperfeiçoar. Se você acha que vocês já chegaram no limite, não, o Senhor ainda vai aperfeiçoar sobre a vida de vocês. Eu não sei como está a sua vida hoje. Você fala assim, pastor, a minha vida está o caos. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Meu irmão, todos nós aqui estamos pela misericórdia do Senhor. Todos nós. A questão é que tem pessoas que não deixam se moldar pela realidade e outras se deixam moldar pela realidade. Sabe, quando nós entendemos que essa boa obra ela é aperfeiçoada pelo Senhor, eu estou falando que aquele que tem a graça verdadeira, essa graça é uma graça crescente. Não tem como você nascer de novo em Cristo Jesus e ser a mesma pessoa todos os dias. Não tem como. O Senhor, quando essa graça te alcançou, Ele não quer fazer de você a tua versão melhorada. Ele quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não quer simplesmente aperfeiçoar você, não, Ele quer mudar a sua natureza completamente. Por isso que quando essa graça te alcança, meu irmão, não tem como. É como se você lembra de Jeremias 18, do oleiro? Isso é uma analogia incrível, porque você sabia que não é todo barro que dá para fazer um vaso? Sabia disso? Sabia? Alguns sim, outros não. Então, se você não sabia, você está sabendo agora. Não é todo barro que dá para fazer vaso. Então, primeiro, existe um barro específico para ser feito um vaso. Depois que esse barro ele é escolhido ali, ele é pego, né? Ele é passado por um processo de retirar as impurezas dele, para que ele consiga ser moldado com mais facilidade. Você está entendendo que primeiro, você não é qualquer pessoa, o Senhor já te escolheu. Amém? Você está entendendo isso? Você está entendendo que Ele está num processo de santificação, porque Ele está tirando as impurezas para que você consiga ser mais moldado, para que você consiga ser moldado mais facilmente? Então depois que esse barro ele é pego ali, depois que ele é tirado as impurezas dele, ele é colocado naquela, eu não sei como chama aquela mesa lá que fica rodando, enfim, mas você sabe qual que é. E sabe o que é interessante ali? Que quando esse vaso, depois que já foi escolhido esse barro, depois que ele já foi retirado das impurezas, que ele é colocado ali, não sei se você já percebeu, mas ele não toma forma da parte externa para a parte interna. O oleiro ele coloca a mão e ele aperta assim, ó, e ele começa a moldar de dentro para fora. Ele começa a fazer o formato
desse vaso de dentro para fora. Essa graça quando entra em você, meu irmão, essa graça quando alcança você, é uma mudança interna, começa a mudar de dentro para fora. Não é o exterior que começa a mudar. A gente fica orando por coisas exteriores, sem o nosso interior ainda não estar moldado pelo Senhor. A gente fica orando por um avivamento, se eu não estou derramado em quebrantamento. A gente fica orando por umas bênçãos, eu ainda não entendi a realidade que precisa mudar dentro de mim. Por isso que nós precisamos entender que primeiro o Senhor faz em nós, para depois fazer através de nós. Então o Senhor vai moldando, esse oleiro, Ele vai moldando o vaso, e quando aparentemente está bom, Ele ainda vem, retira as arestas, Ele lixa, Ele deixa liso, e você vê o modelo do vaso pronto. Aí você fala, uau, estou pronto. Não, Ele pega esse vaso ainda e Ele coloca em um ambiente para que ele seque. Mas agora que eu estou pronto, eu vou ficar... É porque tudo tem o seu tempo determinado, calma. Não é que o Senhor te esqueceu, é que Ele acabou de te moldar, calma. Você está secando ali. Aí depois que esse vaso seca, você fala, não, agora chegou a hora de eu ficar na melhor estante, né? Não. Depois que esse vaso ficou pronto, sabe para onde ele vai? Para o fogo. Ele vai para o fogo, para ver se ele aguenta, para ver se ele ficou firme, para ver se ele pegou dureza. E aí no fogo ele sai de lá provado. Então, meu irmão, quando você acha que está sendo provado, calma, você está sendo no fogo. Pode ser que você já está pronto, só falta um pouquinho. Só falta um pouquinho. E depois que esse vaso ele sai do forno, ele não pode ser mais moldado. Ele está pronto. Ele não pode ser mais moldado. Sabe o que significa? Que você lá fora, o mundo não te molda mais. As circunstâncias não te moldam mais, as ideologias não te moldam mais, porque agora você é a imagem e semelhança daquele que te criou, daquele que te formou. Você precisa ter essa convicção de que você está sendo moldado pelo oleiro, que é o nosso Senhor Jesus. Então não é a circunstância, não é a sociedade que fala quem você é, não é o teu passado, não. Quem fala quem você é as Escrituras, quem fala quem você é o Senhor. Você é um filho amado em quem o Senhor tem prazer. Há promessa sobre a sua vida, há ciclos novos sobre a sua vida, há uma obra começada pelo Senhor em você. Então, meu irmão, você não é qualquer um, você é um vaso escolhido e moldado pelo próprio Criador. E você precisa tomar posse dessa palavra e ter entendimento dessa palavra, e sim, começar a se colocar à disposição. Sim, Senhor, eu sei que há uma obra em mim, eu sei que há um novo ciclo, há uma nova estação, Senhor, e essa aqui é a minha casa, aqui que eu quero ser usado, ó Pai. Então começa a me usar, começa a me moldar, sabe, se coloque à disposição do Senhor. Se coloca à disposição do Senhor, meu irmão. Já passou o tempo que a gente ia para a igreja só para ficar no banco. Eu sou de fora, eu posso falar essas coisas, né? Lá eu não posso falar, aqui eu posso. Aí eu te chamo lá, você fala para mim. Chegou o tempo de que a gente era um crente de banco, não. Meu irmão, a gente precisa entender essa graça que transforma, essa graça que molda, sabe, essa graça que nos impulsiona para viver aquilo que o Senhor, a palavra tem tantas promessas. Existe uma palavra para você, você sabe disso. Tem promessas de fazer prosperar, de não te causar dano, sabe? Tem promessas de esperança, tem promessas liberadas para você. Então você não pode olhar para essa graça genuína que é crescente em nós e ser a mesma pessoa. Não, é necessário saber, Senhor, se tem uma obra em mim, eu preciso saber que obra é essa. Senhor, se tem algo para mim, eu preciso tomar posse dessa palavra. As palavras que são liberadas desse altar, meu irmão, toma posse e fala, Senhor, é para mim. Senhor, eu quero ser moldado. Sim, Senhor, eu quero ser esse vaso aí moldado na mão do oleiro. Pai, eu estou aqui, pode moldar, pode me aperfeiçoar. E se necessário, meu irmão, esse vaso, como eu disse, depois que ele sai do fogo, ele não pode ser mais moldado. Para ele ser refeito, ele precisa ser quebrado. O processo é pior, porque aí você quebra, e você vai ter que jogar água, e você vai ter que pisar, você vai ter que amassar, até aquilo que já estava duro se tornar novamente um barro que seja maleável. O processo é maior. Por isso que muita gente quebra um vaso, o que ele faz? Ele joga fora e compra outro, porque não compensa
fazer de novo. É uma coisa que eu falo, não queira ser quebrado pelo Senhor, meu irmão. Ele te fez com tanto zelo, com tanto carinho, colocou algo tão precioso em você, colocou um pouquinho da vida dele em você, colocou a Zoe, a vida de Deus, sabe, o Espírito Santo habitando em você, para você entender essa obra, entender será aperfeiçoado. A palavra diz isso, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos numa série lá na igreja que chama Estamos em Guerra. Esse mês inteiro vai ser sobre Estamos em Guerra. É uma guerra sobre a nossa carne, o nosso espírito, sobre o nosso coração que é enganoso. Então muitas vezes você se deixa levar pelas emoções, pelas circunstâncias. Por quê? Porque você está seguindo o seu coração. E aí você usa aquela frase que particularmente eu odeio, e me perdoa quem já falou ela, mas a pessoa chega e fala assim: não, pastor, Deus conhece o meu coração, conhece, por isso que ele fala que é enganoso. Você tem que prestar atenção, porque ele é enganoso, ele está te enganando, ele está te ludibriando, ele está te conduzindo para os seus desejos, ele está te conduzindo para o engano. Se tem um desejo no seu coração, confronte ele com as escrituras. Se tem um desejo no seu coração, busca na palavra. Se tem um desejo no seu coração, começa a falar: Senhor, esse desejo é meu, mas é o seu. Meu irmão, o evangelho, ele não veio para passar a mão na sua cabeça. O evangelho veio para dar de leve, tá? Mas um tapa na sua cara e falar assim: você precisa mudar. Você precisa mudar. Esses caminhos tortuosos já é do velho homem aí, você precisa mudar. Existe uma boa obra que eu comecei aí, eu quero aperfeiçoar essa boa obra. Eu quero que você caminhe, eu quero que você avance, eu quero que você de fato tenha dentro de você esse rio que flui, que onde passa gera vida, onde passa gera transformação. Mas você precisa tomar posse dessa palavra e falar assim: Senhor, sim, eu estou aqui, eu quero ser moldado, eu quero ser trabalhado pelo Senhor, eu quero ser aperfeiçoado pelo Senhor, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre a palavra do Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel, o Senhor começou uma boa obra, o Senhor está aperfeiçoando essa boa obra. E Pai, eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou daqueles que avançam. Então, meu irmão, se coloque à disposição do Senhor. Você tem coragem de levantar a sua mão e falar assim: Senhor, eu estou disponível. Você tem coragem de falar assim: Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu não sei o que me aguarda, mas eu estou disponível. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso? Eu estou impressionado porque, cara, que Deus é maravilhoso. Eu volto a repetir e falo que o que Deus está fazendo aqui, você precisa entender que é sobrenatural. É sobrenatural, meu irmão. Eu falo muito com a nossa liderança na igreja. A gente gosta de ter uma tela legal, a gente gosta de ter um som legal, a gente gosta de ter uma experiência de culto legal. Mas uma coisa que eu falo para a liderança, e tem gente aqui da minha liderança que não me deixa mentir. Eu falo assim: se ele sair da igreja falando do som, do telão e da experiência, a gente está fazendo tudo errado. A gente investe em tudo isso, a gente investe em telão, a gente investe em tudo isso, mas ele não pode sair de lá falando disso. Ele tem que sair de lá falando assim: foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Jesus estava ali. Jesus estava ali. Meu irmão, nós precisamos entender. E por que eu estou falando dessa boa obra e estou conectando isso com você? Porque esse ambiente aqui, quem transforma ele, lógico que é o Senhor, mas é através de você. É através de você. Não adianta você começar o seu dia lá 8, hoje não sei que horas você começa o seu dia. Começa meu dia 5h40, não sei você, mas você chegar aqui e aqui você fazer a sua primeira oração, aqui você cantar o seu primeiro louvor do dia, aqui você lê a Bíblia pela primeira vez junto comigo, que leu aqui uma... Não, meu irmão, esse culto, quando começar para você, já vai estar acabando aqui já vai estar acabando. Se você entende que tem algo em você, você levanta diferente. Se você entende que tem uma obra em você, que não foi você que começou, mas foi Ele que começou, meu irmão, você levanta diferente. Você levanta: Senhor, eu sei que tem algo em mim. Senhor, me dá uma pessoa e uma palavra aqui na rua
Senhor, me mostra alguém. Pai, me dá uma visão, me dá uma palavra, me dá um versículo. Pai, me mostra alguém que eu preciso liberar algo para alguém. Deixa eu orar para alguém. Senhor, põe alguém na minha frente para eu orar. Deus, tem algo em mim, não pode ficar só em mim. Deus, tem algo em mim, o Senhor começou algo, essa graça me alcançou, não pode parar em mim. Senhor, nós estamos lá há 1 ano, Salto Conference. Pai, desce fogo naquele lugar. Pai, cura naquele lugar. Pai, abençoa os músicos que vão estar lá, os voluntários, quem vai pregar, os pastores. Pai, começa a abençoar aquela casa. Traz recurso, traz provisão, traz pessoas, traz transformação. O seu culto é diferente. Quando você chega aqui, você nem dá paz do Senhor, mas você já está girando já. Você vai cumprimentar e já começa algo diferente, porque você está diferente. Você está diferente. Amanhã o dia é o mesmo, vai começar o mesmo para todo mundo. Você vai estar talvez no mesmo trabalho, com as mesmas coisas, na mesma rotina, nos mesmos afazeres, mesmos problemas. Só que você não pode ser o mesmo amanhã. Você não pode ser o mesmo amanhã. Tem que ter um entendimento, tem que ter a graça fluindo em você, tem que ter o Espírito Santo cutucando alguma coisa em você que você precisa mudar, que você precisa deixar ser moldado. Tem que ter transformação. A nossa graça genuína, ela é uma graça crescente, ela muda, sabe? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Nós precisamos entender que existe uma obra que Ele começou em nós, que está sendo aperfeiçoada diariamente. Só que você tem que estar disponível, meu irmão. Você não tem que colocar barreira. Você não tem que colocar limites para aquilo que o Senhor pode fazer. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Eu acho que a chave desse versículo não tem a ver com o Senhor, tem a ver com a gente. Porque fala que tudo é possível ao que crê. Então o que limita o que é possível não é a capacidade do Senhor em fazer, porque isso Ele tem. O que limita é o quanto você crê. E a minha pergunta para você é: o quanto você crê? O quanto você crê que Deus pode fazer? Às vezes você crê que Deus pode fazer através da vida do pastor, mas não crê que Ele pode fazer através da sua vida. Irmão, o mesmo Deus que habita no pastor é o Deus que habita em você. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, quando Ele falou assim: o Espírito está sobre mim, é o mesmo Espírito que está nos pastores, nos líderes, em você. Não há um Espírito para cada um, não há um preço pago diferente para cada um. Por isso que a palavra diz que nós somos ligados por um só batismo, por um só Espírito, por uma só fé, porque nós somos um, nós somos corpo, onde só um é o cabeça, e o cabeça é Jesus Cristo. Nós somos pastores, líderes, só temos responsabilidades diferentes, mas o preço da cruz foi o mesmo. O Espírito Santo que está sobre nós é o mesmo, não há diferença. A diferença é o quanto você crê. A pergunta é essa: o quanto você crê? A palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Aqui a chave é diferente, não é sobre já os que creem, porque não dá para seguir quem está parado. Os sinais seguirão. Irmão, você está parado? Ele está parado. Você está paralisado na sua vida? Ele está paralisado. Nada acontece, mas você está parado. Começa a andar. Começa a andar. Começa a profetizar. Começa a impor as mãos e orar. Começa a declarar. Começa a chegar na sua casa. Começa a chegar nos seus filhos à noite. Coloca a mão neles dormindo e começa a orar. Espera todo mundo dormir. Você, sacerdote, homem, começa a orar na sua casa. Começa a marchar na sua casa e orar e declarar. Começa a chegar em alguém e vem e fala: deixa eu orar por você. Não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o Deus que eu creio pode fazer. Começa a declarar sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério. Começa a declarar, começa a andar. Os milagres seguirão. Aí vai começar a acontecer. As coisas vão começar a se mover. Só você: o que está acontecendo? Que agora está acontecendo, que agora está fluindo. Não, que agora você está andando. Agora você está caminhando. Agora você está se posicionando. Lembra que eu falei: o reino não é por mérito, nós não merecemos, é por posicionamento. Você se posiciona e vai. Você se posiciona e as coisas vão acontecendo. Mas nós precisamos começar a nos posicionar. É posicionamento. A gente está numa geração de posicionamento, meu irmão. Todo mundo quer ter um senso de pertencimento em alguma coisa. Todo mundo.
Você pode ver, tem pessoas que levantam placa defendendo as baleias brancas do polo, sei lá o que. Todo mundo quer defender uma causa. Todo mundo quer levantar uma bandeira. Irmão, melhor bandeira que a que você pode levantar eu não conheço. Você tem uma bandeira para levantar. Você tem uma bandeira de um reino diferente para levantar. Eu estou vendo que até o elefante de Sorocaba está ficando famoso agora, vocês viram? Viram? Nosso prefeito já explodiu, né? Mas agora o elefante lá está explodindo agora. Porque todo mundo quer defender uma causa. Todo mundo quer levantar uma bandeira. Meu irmão, você tem a bandeira do reino em você. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Meu irmão, nenhuma dessas outras bandeiras pode mudar uma realidade. A sua pode. A sua pode fazer aquilo que o Estado jamais conseguiria fazer. A sua bandeira pode fazer. Meu irmão, a igreja não dita as regras na cidade. A igreja corresponde. A igreja responde a uma necessidade da cidade. Meu irmão, o Senhor está fazendo vocês aqui há um ano. Para quê? Você acabou de falar, Salto Conference não é só... Meu irmão, é uma resposta que vocês vão ser para uma cidade. Meu irmão, pega isso se você é de Salto. Sabe... É sobre vocês serem resposta para uma cidade. É aquilo que o Estado não conseguiu fazer até hoje, a igreja conseguiu fazer. É as vidas que estão aí talvez nas sarjetas, jogadas que ninguém conseguiu recuperar, a igreja consegue recuperar. Sabe, é sobre esse poder, essa autoridade que está sobre a igreja. Você pode ler a palavra. Quando uma nação estava em crise, Deus não levantava um Estado, Deus não levantava um partido político, Deus não levantava um exército. Ele levantava um homem cheio de fé e ousadia. Ele levantava um profeta para mandar um recado. Ele levantava homens e mulheres fiéis. Ele não levantava partidos não, ele levantava homens e mulheres fiéis. Tem homem e mulher fiel aqui, pelo amor de Deus? Meu irmão, é você que o Senhor quer levantar. É através de você que o Senhor quer fazer. Mas eu repito, é posicionamento. Você precisa se posicionar. Senhor, eis-me aqui. Senhor, sem medo, sem reservas. Passou o tempo já da gente ficar, sabe, dodói com algumas coisas. Irmão, crente tem que ter casca grossa. Crente não pode ter mimimi. Ai, porque falaram assim. Ai, porque falaram. Meu irmão, não. Não. Olha para a cruz. Já pensou se na primeira cuspida Jesus, não, cuspiram em mim. Deus, eu me recuso a continuar por esse povo. Eu me recuso. No primeiro açoite, não, Deus, chega, para quê? Eu esvaziei da minha glória, a glória já é minha, não precisa dela de volta, ela já é minha, para quê? Ele suportou por mim e por você. Eu falo, e vou falar, e depois eu preciso de um apoio no final ali para ninguém. Muitas vezes as suas crises que você tem, não é sobre, sabe, Deus, não, é sobre a sua falta de teologia, é sobre a sua falta de estudo, de ter as bases firmadas no Evangelho. Falar assim, pode acontecer o que acontecer, eu sei quem eu sou no Senhor. Meu irmão, uma coisa que eu aprendi é que eu não defendo mais o meu caráter, eu sei quem eu sou. Podem falar o que quiser, eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei quem eu sou, e eu tenho o Espírito Santo habitando em mim que me corrige quando eu estou errado. E se por algum motivo ele não corrigir, eu tenho uma esposa que fala, você está errado. Você está errado. Se ela falou, meu irmão, eu nem pergunto o que eu quero. Eu falo, eu estou errado, é isso aí, já me perdoa, eu já quero mudar. Mas nós precisamos entender que se Jesus suportou, meu irmão, a gente precisa suportar. Custe o que custar. Jesus nunca chamou ninguém para receber glória, para receber aplausos. Jesus não quer, sabe, seguidores, espectadores. Ele quer discípulos que se dispuseram a morrer, e pior que ele ainda. Então é sobre esse evangelho. Talvez você foi enganado quando você se converteu, porque te prometeram facilidades. Não, o Senhor nunca prometeu facilidades. Ele falou, no mundo você vai ter aflição, mas pode ficar tranquilo, eu já venci. Não deixa ser, é como se ele estivesse falando assim, vai ter um monte de circunstância ruim, vai ter necessidade, vai ter pandemia, vai ter
pobreza, vai ter doença, vai ter um monte de coisa aí, mas, cara, eu venci tudo isso. Eu venci tudo isso. O versículo continua. Ele fala assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós essa boa obra, ele vai aperfeiçoar até quando? Até o dia de Jesus Cristo. O Senhor começa, Ele aperfeiçoa e Ele vai concluir esse dia. Até o dia de Jesus Cristo. Aqui está falando da salvação, contexto sobre salvação, é sobre a vinda de Jesus. Mas o que eu quero que você entenda, que você aplique isso, é porque Ele começou, Ele vai terminar. Uma vez o pastor Márcio, quem conhece o pastor Márcio aqui? Ele conta uma história. A Renata, a esposa dele, estava fazendo um crochê lá. Tem alguém que manja de crochê aqui? Ele não está mais nessa geração, né, que manja de crochê. O pessoal manja de jogos, essas coisas. Eu também não lembro, tá? Eu ouvi falar isso. E aí a pastora Renata estava fazendo um crochê, e ela chegou para ele e falou assim: Márcio, olha que bonito. E ele falou que ele olhou, mas não era bonito. Ele falou que ele olhou e não era legal. E ele falou: e agora, né? Quem é casado sabe o que eu tô falando, né? A encrenca que você arrumou agora. E ele falou que ele estava ali e ela estava finalizando. E ela falou assim: ficou bonito? Ele falou: é. Mas aí ela tirou aquelas agulhas grandes lá e virou do avesso. É porque é uma técnica lá que você faz o crochê do avesso. Você faz ele todo do avesso. E aí quando ela virou, uau, estava lindo. Eu quero que você entenda isso, que muitas vezes você não está vendo o que o Senhor está fazendo com você. Muitas vezes você não está conseguindo entender o que o Senhor está fazendo. Para você está feio, para você está estranho. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas calma. Vai chegar uma hora que Ele vai falar assim: ó, está aqui, ó. Era isso que eu queria te mostrar. Era isso que eu queria que você vivesse. Era isso que eu queria que você experimentasse. Só que você está vendo o agora. Você está se importando com o agora. Meu irmão, o Senhor é atemporal. Ele está fora do tempo. Ele não está no cronos. Ele não está no dia, meses, horas, segundos. Ele está no kairos. É o tempo de Deus. Não é sobre as 24 horas. Não é essa correria do seu dia. Não, você está aqui, o Senhor está vendo lá na frente. Ele só está assim: vai, persevera, persevera, persevera. Você vai chegar, persevera, persevera, tenha fé, persevera, você vai chegar, você vai chegar. O Senhor está vendo de fora, Ele está vendo de cima. Não, você precisa confiar. Você precisa confiar que existe um Deus que começou uma boa obra em você. Você precisa confiar, você precisa acreditar. Sim, eu creio que há um Deus que começou uma boa obra em mim. Pastor, mas você não conhece o meu passado. Desculpa, e eu nem quero saber. Eu não quero saber de onde você veio. Eu quero que você tenha convicção para onde você vai. Eu quero que você tenha convicção, sabe, daquilo que você vai fazer a partir do momento que você rendeu sua vida para Jesus, para o Senhor. Agora é nós. Quando você chama Senhor de Senhor, quem chama Deus de Senhor aqui? Você tem esse hábito de chamar Ele de Senhor? Você não chama Ele de Senhor porque é um pronome de tratamento e você quer ser educado com Deus. Igual você chega para uma pessoa e fala: ô, Senhor, tudo bem, Senhor? Você chama de Senhor porque Ele te comprou, Ele é o teu Senhor. Você foi comprado por um alto preço. Para você foi de graça, mas custou muito caro. Você consegue entender algo que é de graça, mas que custou muito caro? A salvação é de graça para você, mas custou muito caro. Foi um alto preço. Ele te comprou. Ele é o teu Senhor. Por isso que você é servo e Ele é Senhor, porque Ele te comprou. Um servo não faz as vontades dele. Um servo faz a vontade do seu Senhor. O servo muitas vezes abre mão das vontades dele para fazer a vontade do seu Senhor. Então, se você chama Deus de Senhor, é porque você entende que Ele te comprou, que agora você é um servo dele. E você pode ficar tranquilo, porque a palavra nos diz que
que Ele tem para nós, a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável, é muito maior e melhor do que a que você tem para você mesmo. Você acha que aquilo que você tem para você é o ápice? Não, o Senhor está falando, talvez você esteja, sabe, no melhor nível da tua vida. Eu vou falar assim: Senhor, cheguei no ápice. E Ele olha lá de cima e fala assim: eu nem comecei. Irmão, o Senhor tem uma obra que é aperfeiçoada diariamente. Pastorzão, não tenha medo da igreja crescer. Não tenha medo. Quando a igreja cresce, muita gente fala: a igreja cresceu, perdeu o cuidado, não é? E eu ensino isso na igreja: só perde o cuidado quando se perde a essência. Se manter a essência, não perde o cuidado. A igreja começou crescendo de uma forma rápida. A primeira pregação de Pedro lá, já tinha vários novos começos assim. A consolidação no primeiro dia da igreja já explodiu, não cabia ninguém na salinha. Porque o reino é isso, o reino avança quando ele encontra pessoas posicionadas, quando ele encontra as pessoas fiéis e perseverantes, meu irmão. A gente canta muita coisa que a gente não presta atenção, sabia? Quando a gente fala que ninguém pode parar a igreja do Senhor, é porque ninguém pode parar a igreja do Senhor mesmo. Você precisa entender isso. Só que a igreja do Senhor não é uma placa. A igreja do Senhor não é uma denominação, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja que é santa, uma igreja que é remida, uma igreja que não tem manchas. Então essa é a igreja que ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Se você se posicionar, se você entender que começou uma obra em você, que ela está sendo aperfeiçoada numa caminhada de santidade, de fluir do Espírito Santo em você e através de você, meu irmão, nada vai poder parar aquilo que vocês fizerem aqui. Nada vai parar, não tem barreira, não tem nada, não tem nada. O nosso reino é diferente, meu irmão. A gente não depende da economia de um país, a gente não depende, sabe, de políticos, de partidos, não, a gente depende única e exclusivamente do Senhor Jesus. Ele está sobre todas as coisas, Ele é o nome sobre todo nome. Irmão, não há crises, não há falências, não há doenças, não há nada que está sobre o nome de Jesus. Ele é nome sobre todo o nome. Não há nada que está acima desse nome. Irmão, eu não sei o que te aflige, eu não sei o que te barra, eu não sei o que está talvez te impedindo dessa caminhada, desse fluir de novo ciclo, de novo tempo, desse novo avançar. Só que eu sei que se tem alguma coisa aí, se você acha que ainda há alguma área da sua vida que ainda não mudou, que ainda não está acontecendo, calma, essa obra é aperfeiçoada diariamente. Talvez aquilo que te falta não é aquilo que você não recebeu, é aquilo que você não entregou ainda. Que área que você precisa entregar para Jesus? Que área que você precisa tirar e entregar para Jesus? Que área que você quer ter o domínio ainda? Que área que você quer ter o controle ainda? Ei, o Senhor, quando Ele quer o controle, Ele quer o controle total. Aí eu te pergunto mais uma vez: que área que você ainda não entregou para o Senhor? Que área que você ainda não soltou? Que área que você está segurando assim na sua vida? Não, Senhor, eu preciso. Meu irmão, solta. Deixa o Senhor levar. Vai estar na melhor mão possível. Eu tenho convicção disso. Solta. Eu não sei a circunstância que você está aqui, meu irmão. Eu sei que o Senhor me deu essa palavra de obra, de começo, sabe, de aperfeiçoamento, porque eu creio que o Senhor está entregando ciclos para pessoas aqui, sabe, novas estações. Só que é necessário posicionamento. Nós estamos vivendo o ano da provisão. Muita gente não vai viver o ano da provisão, porque a provisão é colheita. Você nunca semeou, nunca não semeia. A provisão do Senhor é sobre aquilo que eu plantei. Mas deixa eu te falar, ainda dá tempo de plantar, ainda dá tempo de você semear, ainda dá tempo de fazer. Sabe, se não há uma obra iniciada na sua vida, eu creio que em nome de Jesus vai começar uma obra hoje na sua vida. Hoje vai começar algo na sua vida. O pastor profetizou aqui, ó, orando, sabe, a partir de hoje vai começar o melhor tempo da sua vida. Eu fui o primeiro que levantei a mão e falei amém.
Amém, assim seja na minha vida, assim seja o melhor tempo da minha vida. Só que talvez você vai pegar essa palavra e falar assim: ah, Senhor, mas a minha circunstância, ah, Senhor, mas o meu contexto. Irmão, esquece seu contexto. Meu irmão, quem me conhece sabe, eu sou o cara da razão, eu sou o cara do número, eu sou o cara do que tem que estar tudo perfeito. Eu estou incomodado que aqui não está alinhado esse tudo aqui. Eu já mexi nele 3 vezes, não consegui mudar ele. Eu sou o cara. Só que o dia que eu aprendi a soltar, o Senhor fez coisas diferentes. O dia que eu cansei de fazer conta, nós vamos separar e gastar mais que você pode, tá? Eu tô falando uma experiência. O dia que eu parei de olhar e falei assim: Senhor, não dá. Senhor, não dá. Ele começou a fazer. Porque quando eu seguro, eu estou dependendo de mim. Eu estou dependendo da minha capacidade de gerar recursos, da minha capacidade de fazer, da minha oratória, da minha estratégia. Não, o dia que eu soltei, o Senhor começou a fazer coisas diferentes. O Senhor começou a colocar minha família em lugares diferentes. A igreja expandiu de uma forma diferente. As coisas começaram a fluir de uma forma diferente, não mais natural como em suas mãos, mas de uma forma sobrenatural. E uma coisa que nós precisamos entender é que o Senhor nos chamou para as coisas que são sobrenaturais. Ele fala assim: ó, vocês vão expulsar demônio. Irmão, é normal isso? Vocês vão curar os doentes, vocês vão purificar os leprosos. Imagine os discípulos ouvindo aquilo pela primeira vez. Leproso já era sinal a morte ali. Expulsar demônio, poder sobre espírito. Imagine os discípulos escutando isso. Hoje você sabe que é possível. Hoje você sabe que é possível. E por que você não faz? Porque falta posicionamento. Fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser a mudança no meu ambiente de trabalho. Senhor, eu quero ser a mudança na minha família. Talvez você está aqui, seu pai não. Ou pai, você está aqui, seu filho não. Você vai chegar em casa e falar: não, Senhor, eu quero ser a mudança do meu ambiente familiar. Senhor, eu quero ser a mudança no meu ministério, no meu grupo pequeno, no meu GC. Senhor, eu quero ser a mudança. Senhor, se é para escolher alguém nessa cidade aqui, escolhe eu. Senhor, se é para fazer algo diferente aqui, Senhor, escolhe eu. Senhor, se é para usar alguém aqui para ser um mega evangelista, Senhor, escolhe eu. Meu irmão, nós precisamos ter mais ousadia. Nós precisamos ter mais ousadia. É ao vivo? É? Pode falar. Não, acho que eu falo. O pessoal da concorrência, eles fazem um monte de coisa cabulosa e deixam tudo quanto é praça, tudo quanto é encruzilhada, tudo quanto é lugar. E a gente tem vergonha de evangelizar na rua. A gente tem vergonha de orar por alguém na rua. O que está precisando? Ousadia. Ousadia, coragem, fé. Quem conhece a padaria real aqui de Sorocaba? Irmão, que eu já fiz de oração lá dentro da padaria, os caras devem olhar para mim e falar assim: o cara que faz as orações lá chegou. Ele vai orar por alguém aqui dentro, não é possível. Mas a gente precisa ter mais ousadia. A gente precisa ter mais coragem. A gente não pode se vergonhar do Evangelho de Jesus. Para muitos ele é loucura, mas para nós é um poder que transforma realidades. A gente não pode se vergonhar desse Evangelho que nos salvou. A gente não pode se envergonhar desse Evangelho que salvou a nossa casa, salvou a nossa família, nos tirou da onde a gente era
A gente não pode se envergonhar desse evangelho, o evangelho de Jesus. Meu irmão, é posicionamento. É você falar: Senhor, eis-me aqui de verdade. Fala: Senhor, escolhe eu aqui, ó. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, faz em mim, continua fazendo, me molda aqui, ó. Tem uma boa obra, comece a aperfeiçoar, me dá clareza, tira a trave dos meus olhos, me dá sensibilidade nos ouvidos, Pai, me dá discernimento. Senhor, me mostra, desenha, não entendo muito, desenha, faz alguma coisa, fala, escreve na parede, manda alguém, eu preciso entender, Jesus. Mas eu quero estar disponível, eu quero ser encontrado disponível. Meu irmão, o Senhor não precisa de quem está pronto, Ele precisa de quem está disponível. É disponibilidade. Pronto? Você está pronto? Tem que estar disponível, cara. A gente vai aperfeiçoando, a obra é isso, ela vai aperfeiçoando diariamente. A gente está disponível. Senhor, estou aqui, ó. Me ensina. Você já teve uma igreja desse tamanho? Você está tendo uma igreja desse tamanho agora, mas você está disponível para ter uma igreja maior. Eu estou disponível, Senhor, eu estou disponível. Então não é sobre estar pronto, é sobre estar disponível. E a pergunta é: você está disponível? Você entende que há uma boa obra iniciada em você, que está sendo aperfeiçoada pelo Senhor? Você está deixando o Senhor aperfeiçoar essa obra que Ele já começou? Você está se permitindo ser moldado por esse oleiro, que às vezes é um processo dolorido, é de dentro para fora, é um apertar, é um moldar. Mas você está se permitindo ser moldado pelo Senhor, para que essa obra de fato seja aperfeiçoada, e você seja um vaso de honra nas mãos do oleiro. O Evangelho é sobre isso, meu irmão. Então eu não sei como você chegou aqui, eu não sei as circunstâncias, eu não sei o que está te moldando, se influências ou se um oleiro, eu não sei. Mas eu sei que hoje, se você se posicionar, você pode sair daqui diferente. Eu repito, amanhã a rotina talvez é a mesma, o dia é o mesmo, mas você não pode ser o mesmo amanhã. Você não pode olhar para a cruz e ser o mesmo amanhã. Você não pode olhar para o Evangelho que te alcançou, para a graça que te alcançou e ser a mesma pessoa amanhã. Não tem como. Não tem como. Você tem que sair daqui e falar: Senhor, me dá uma palavra e uma pessoa. Você tem essa coragem? Quem tem essa? Eu já fiz esse desafio lá na igreja uma vez. Meu irmão, o que apareceu de testemunho lá foi doideira. Você tem coragem de pedir para o Senhor? Então você vai sair daqui, você vai orar hoje à noite, você vai orar amanhã. Eu vou falar assim: Senhor, me dá uma palavra e uma pessoa. Só pede isso: Senhor, me dá uma palavra e uma pessoa. Me dá uma palavra e uma pessoa. Meu irmão, você vai começar a ter mais experiência, que você não vai acreditar, e você vai gostar, você vai querer mais. Mas Senhor, me dá 2 palavras e 2 pessoas. Senhor, me dá 3 palavras e 3 pessoas. Senhor, me dá uma mensagem completa aí para eu pregar em algum lugar. Senhor, me dá uma ousadia para eu orar por alguém ali. Irmão, porque Deus faz, Ele precisa achar quem está disponível. Então, meu irmão, tudo que Deus está fazendo aqui, entenda: quando Deus faz na igreja, Ele está fazendo em você, Ele tem que estar fazendo em você. Quando Ele prospera a igreja, é porque Ele está prosperando você. Quando os pastores, Ele está sendo abençoado, é porque tem uma graça de bênção também sobre você. Só que você precisa tomar posse dessa boa obra que foi começada aí na sua vida. Você não pode desperdiçar isso, meu irmão. Você não pode deixar isso passar. Você não pode deixar isso passar pelos vãos das mãos assim. Não, você precisa tomar posse e falar: Senhor, essa boa obra está começando aí. Senhor, eu quero ser o primeiro na minha casa. Eu recebi uma palavra, não sei se eu contei aqui isso da última vez que eu vim. Eu tenho TDAH, não lembro as coisas que eu falo, que eu já falei, aonde que eu falei. Quando eu tinha 8 anos, fui missionário na casa dos meus pais. E falou, isso foi um divisor de águas quando eu entendi e abandonei a minha carreira para o meu propósito. Foi missionário na minha casa, enfim, resumo. Ele orou por mim e falou assim: ó, Deus está dando um cajado para esse menino em uma cidade. Ele escreveu no papel o nome da cidade. Que cidade que era? Sorocaba. Eu tinha 8 anos de idade. Não sabia nem que era cajado, nem que era cidade, nem que era pastoreio. Não sabia o que era nada. Mas a minha mãe sempre guardou o papelzinho e falou: essa palavra é sua.
essa palavra, só por isso que eu falo que eu sempre soube, mas eu nunca quis. Eu sabia. Mas o dia que eu falei assim, Senhor, estou aqui. Senhor, as portas ali estão todas abertas, mas eu não quero mais nenhuma delas, eu quero a sua. Eu quero a sua. Se é isso que o Senhor tem para mim, se é essa palavra que o Senhor tem para mim, eu quero essa porta. Irmão, tudo mudou. Eu casei, mudei, foi tudo tão rápido. Se você olhar o meu testemunho, você pode olhar ele de duas óticas. Quem não acredita em Deus vai falar, nossa, que baita testemunho de responsabilidade, viu? E quem é crente fala assim, meu, você tem fé, hein, cara? Que testemunho de fé inspirador é esse? São duas perspectivas. Meu irmão, para eu entregar aqui, devolver o microfone aqui, eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você nesse novo ciclo, nessa nova estação que essa igreja está entrando. Você tem um posicionamento diferente. Você tem um posicionamento diferente. Porque existe algo começado em você. Talvez você não está vendo, é porque você está focado na circunstância, você está focado no contexto. Esquece que Deus está fora disso. Esquece. Você confia no Senhor? Fica de pé aí no seu lugar, por favor. Sabe, é uma noite de posicionamento, é uma noite de você entregar aquilo que talvez te falta. Como eu disse, talvez aquilo que te falta não é o que você não tem, mas é aquilo que você ainda não entregou. Sabe, que área da sua vida ainda falta entregar? Que área da sua vida falta ainda você liberar? Porque talvez o Senhor está querendo aperfeiçoar, mas você está segurando. O Senhor está querendo fazer, mas você não está entregando. O Senhor está querendo fazer e você não está ali. Meu irmão, é hora de você confiar. Se você confia, quando Ele diz que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Esse aperfeiçoar está falando de um processo, não está falando que é algo instantâneo, não está falando que é algo já. Não, Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Aperfeiçoar tem a ver com processo. E quando fala de processo, soa ruim, né? Não, processo. A questão não é o processo, a questão é quem está conduzindo o processo. Quem está conduzindo o processo? Não é o Senhor que está conduzindo esse processo. É aquele que nunca perdeu uma guerra. Aquele que nunca perdeu uma guerra. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. É Ele que está fazendo, é Ele que está conduzindo esse processo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí e começasse a fazer a sua oração daquilo que você precisa entregar para o Senhor. Sabe, comece a orar aí no seu lugar. Não espere a minha oração, é você e o Senhor. Sabe, é clareza para uma obra que foi iniciada, é clareza para algo que você precisa entregar, é clareza para um novo tempo, para um novo ciclo, é um odre novo, para um vinho novo, para uma unção nova, para vestes novas que o Senhor vai colocar sobre você, para dons e talentos novos que você vai agora absorver, para novos lugares talvez que você vai alcançar, lugares não talvez físicos, mas lugares de intimidade com o Senhor e profundidade que você vai começar a entrar agora, que você vai começar, sabe, se aprofundar agora, se jogar agora nesses lugares de intimidade. Então o Senhor, Ele quer te levar para esse novo nível, o Senhor quer te levar para esse novo ambiente, para esse novo local, mas é necessário um posicionamento seu, é necessário talvez abandonar algo, é preciso talvez se render de uma forma diferente, se entregar de uma forma diferente, reagir de uma forma diferente. É posicionamento, é posicionamento. Não, eu quero muito ouvir a sua voz orando, sabe, eu quero muito ouvir a sua voz, sabe, se colocando diante do Senhor. Eu quero muito ouvir você se entregando. Não é sobre a minha oração por você, é sobre a sua oração, é sobre o seu coração sendo apresentado para o Senhor de uma forma diferente, é sobre o seu coração sendo colocado diante do altar dele de uma forma diferente. Eu falo assim: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Senhor, eu quero
ser mais intenso, eu quero me doar mais, eu quero abandonar essas coisas aqui, eu quero entregar isso aqui que ainda não foi entregue, Senhor, eu quero, sabe, tirar esse controle da minha mão e deixar nas tuas mãos, porque eu sei que há uma obra iniciada pelo Senhor, eu sei que ela está sendo aperfeiçoada, e eu preciso, Senhor, que o Senhor continue aperfeiçoando. Pai, eu não quero barrar aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero impedir aquilo que o Senhor tem para fazer, eu não quero, Pai, ser uma pedra de tropeço, não, Pai, eu quero ser um rio que flui, eu quero ser um rio que jorra águas vivas, que dessas águas saem, ó Pai, vida, fluem vida onde passar. Eu quero ser aquele instrumento de transformação na minha casa, aquele instrumento de transformação no meu trabalho, no meu negócio, na minha empresa, no meu relacionamento, no meu ciclo ali de convivência. Pai, eu quero ser a transformação naquele lugar. Pai, continue essa boa obra, aperfeiçoe essa boa obra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor cada coração aqui entregue, Pai. Pai, cada coração que está agora rendido aqui ao Senhor, ó Pai, que estão ali orando, ó Pai, com lágrimas nos olhos, ó Deus. Pai, que o Senhor continue, ó Deus, mostrando, dá clareza na mente, no coração. Pai, tira tudo aquilo que o diabo tem colocado de mentiras, ó Pai, de enganos, ó Pai, que o coração tem ludibriado, ó Pai, tem trago ideias tortuosas, ó Deus. Não, começa a dar clareza, começa a dar entendimento, começa a mostrar, ó Pai, esse novo ciclo, começa a mostrar essa nova jornada, essa nova estação, começa a mostrar essa obra que já foi iniciada, mas por algum motivo ela foi parada, ó Pai, por algum motivo ela foi paralisada. Pai, nós anulamos, ó Deus, tudo aquilo que o inimigo tem colocado e tentado barrar na vida dos nossos irmãos. Pai, caia por terra agora toda a armadilha do diabo, ó Pai, toda seta, toda corrente que tem amarrado, ó Pai, os teus filhos, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha trazer clareza nas mentes, a paz que excede todo entendimento no coração, a convicção, ó Pai, de quem são o Senhor, a convicção de que não são moldados, ó Pai, por uma ideologia, por uma sociedade, não, mas que são, ó Pai, vasos moldados e aperfeiçoados pelo Senhor, que é o nosso oleiro, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, começa, ó Deus, começa a dar essas clarezas agora, Pai. Se alguém, Deus, que está aí ainda com os olhos travados, com a mente bloqueada, Pai, que Teu Espírito Santo venha e comece a agir, porque nós sabemos, ó Pai, nós sabemos que um coração entregue, ó Pai, o Senhor transforma. Uma mente, Senhor, aberta, o Senhor pode trazer essa renovação, ó Deus. Então que haja renovação na mente, que haja renovação no coração, ó Pai, que haja entendimento, ó Deus, que haja clareza, ó Deus, e que o Seu nome, ó Pai, que o Seu nome seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.